Antes que eu te formasse no ventre materno. Vou esperar os irmãos. Esperar um pouquinho, né, irmão? Jeremias, verso 1, a partir do 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todas a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. E não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arrainares, e também para edificares e para plantares. Amém? Os irmãos podem se assentar. Deus é lindo, Deus é tremendo. E se fosse combinado, não tinha dado tão certo, irmão. Porque o que o irmão trouxe é muito parecido com o que o Senhor me entregou. O pastor Maurício entrou em contato comigo. E em oração, o Senhor me deu uma palavra. E para essa palavra, como eu falei para os irmãos, eu não vou usar só uma referência. O Senhor me deu um tema e ardeu meu coração, irmãos. Porque eu creio que assim como na minha vida, muitos irmãos ainda estão de pé, porque estão agarrados numa promessa que o Senhor fez. Tem muitos irmãos que ainda estão de pé aqui. Não é porque está fácil não, mas é porque seguraram com todas as forças a promessa que o Senhor fez. E o Senhor faz assim. No começo, antes dele nos entregar a promessa, a gente fica como Jeremias, não é? Se sentindo incapaz. Mas quando aquela promessa soa nos nossos ouvidos, desce para o coração, aí a gente se sente forte no Senhor. Quando aquela promessa começa a arder no teu coração, você já não se sente mais criança. Você já não se sente mais indigno. Você passa a esperar a promessa. E em volta de você não vão entender as promessas que o Senhor fez, porque o Senhor fez para você. Aleluia. Em cima dessa palavra, o Senhor falou comigo que, movido pela voz de Deus, a gente não tem medo de nada. Aleluia. A sua promessa pode ser grande. A sua promessa pode ser linda, impossível. E até os que estão perto de você podem duvidar do que o Senhor prometeu. Mas você que escutou o Senhor, não duvida. Você que escutou o Senhor e que tem certeza de que foi Deus que falou, espera, segura, se mantém de pé, porque tem uma promessa. Aleluia. E a outra referência que o Senhor me deu para trazer essa ministração para vocês foi exatamente o que o irmão decorreu, né? E Deus é lindo, porque eu não ia contar a história toda de José, não. E para aqueles que não conheciam a história de José, o irmão já fez um resumo para mim. Deus, e o tema dessa pregação é entendendo o processo do tempo. Do dia que Deus fala até o dia que Deus cumpre. Vou repetir para os irmãos. Entendendo o processo do tempo. Do dia que Deus fala até o dia que Deus cumpre. Aleluia. O objetivo do Senhor de nos prometer algo tão distante ainda de se cumprir é porque no processo o Senhor quer ter um relacionamento conosco.
Se Deus não tivesse te prometido nada até hoje, se Deus não tivesse te falado nada até hoje, do que vai fazer daqui para frente, aquela promessa, sabe? Aquele negócio que você está esperando lá para o futuro. Se Deus não tivesse te prometido, irmãos, talvez você não estaria aqui. Talvez você já tinha desistido. Mas quando a coisa está muito apertada, você lembra daquele que te prometeu. Porque o que tem valor, irmãos, não é a promessa. O que tem valor, de fato, é que foi Ele que falou. É Deus. O que tem valor, essa promessa que está guardada no teu coração, não é pela promessa, mas é porque você tem certeza que fiel é aquele que te prometeu. Mas fiel, meu Deus. A gente está em ano de eleição de novo, não é? Promessa não nos falta. Mas a gente não tem a certeza de que vai se cumprir, não é? Essas promessas? Promessas de homens, promessas de quem é falho. Mas aquele que te prometeu, assim como fez a promessa para José. José tinha 17 anos, irmãos, quando ele teve este sonho. José era um rapaz, um moço, um jovem, que tinha 17 anos. O pai de José fez para José uma túnica. E não é fácil, querido, você ser aquilo que o Senhor já prometeu no lugar que ainda não é o da promessa. Vou repetir. Não é fácil você ser aquilo que Deus já te prometeu no lugar que ainda não é o lugar da promessa. José já se destacava, irmãos. E o pai dele fez para ele uma túnica de príncipe. José se vestia como um príncipe. José se vestia como um governador. Mas ele não estava no lugar que ia governar. Aleluia, Jesus. E muitas vezes é assim na nossa vida, queridos. Às vezes você tem uma postura daquilo que o Senhor já te prometeu, porque a promessa está ardendo no teu coração. Porque a promessa está sendo gerada em você. E você sabe que para se cumprir essa promessa na sua vida, você não pode ter hábitos como qualquer um. E você passa a entender que você tem que renunciar a muita coisa. E você passa a abrir mão de muita coisa. E quem está à sua volta não entende. Você vai abrir mão da sua carreira pela palavra? Você vai abrir mão daquilo que já está aí por uma promessa de alguém que você não vê? Quem está do seu lado não pode não entender, queridos. Mas você que está ardendo no coração com a promessa que o Senhor fez, você entende. Não valorize mais o que Deus te disse do que o fato de que foi Ele quem falou. O que torna uma promessa especial não é o que foi dito, mas é da boca que saiu. Deus vai se revelar para o seu povo no meio da caminhada. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés e é assim na nossa vida. Queridos, quando Deus cumprir essa promessa que você está esperando, outra promessa vai vir. Já parou para pensar? Ou você quer morrer logo depois que a promessa se cumprir? Cumpriu, acabou. Não tem propósito mais nenhum. Não. Quando você vencer essa luta, você vai ter outra. E é assim que o crente vive, até que o Senhor volte, até que o Senhor venha buscar a sua igreja. O importante da promessa é exatamente o tempo do processo. Porque é no tempo do processo, do cumprimento dessa promessa, que você cria um relacionamento
verdadeiro com aquele que te prometeu. Porque no meio do caminho que o Senhor se faz revelar. Foi no meio do caminho. Moisés perguntou para o Senhor. Eu vou dizer lá para o povo, quem é você? Como é que eu apresento para o povo que Deus é você? Ele diz, diga, eu sou. Não foi assim? Eu sou. Por que o Senhor fez aquilo? Porque o Senhor ia se revelar para aquele povo no meio do caminho. Era no processo que ele ia se revelar. Foi no meio do processo que ele se revelou como uma coluna de fogo. Foi no meio do processo que ele se revelou como uma nuvem. Foi no meio do processo que ele se revelou como um maná. Foi no meio do processo que ele se revelou como água. Foi no meio do processo, querido, e é no meio do processo que o Senhor tem se revelado a você. É no meio do processo que o Senhor tem mostrado que é contigo. É no meio do processo que você levanta chorando de madrugada para orar. É no meio do processo que você, de fato, busca ao Senhor. Porque quando a promessa vier, a gente não vai esquecer do Senhor não, né? Alguns se esquecem. E a gente olha assim e imagina, né? Ué, fulano tá lá no topo. Mas você vê que tá sem brilho, que tá sem Deus. Ele tá lá porque Deus é fiel. Ele cumpriu as promessas que fez. Mas às vezes a presença do Senhor não está mais nele, né? Moisés entendeu que mais importante do que o cumprimento da promessa era a presença daquele que prometeu. Um dia o Senhor virou para Moisés e disse: Moisés, estou cansado deste povo. Não vou com vocês mais, não. Moisés podia ter aceitado, não é? Porque ele prometeu: eu vou levar vocês para Canaã. Vocês vão chegar lá em Canaã. Só não vou mais andar com eles. Não vou andar mais com vocês, não. E Moisés disse: não, Senhor. Aí ele fez uma outra proposta. Então, Moisés, eu vou com você, mas eu não vou me revelar mais para este povo, para esse povo seu. E Moisés era... Pensa, mas era desaforado, né? Moisés tinha ousadia daquele que conhece o Criador. Moisés vai e diz para o Senhor: Senhor, desse jeito também eu não vou, não. Porque Moisés entendeu que mais valioso do que chegar em Canaã era ter o Senhor. E era ter o Senhor se revelando. Porque, queridos, muitas vezes a gente vê que Deus está em um lugar, mas que Deus já não fala mais naquele lugar. Não é triste isso? Deus está lá, mas Deus não está falando mais nada. Deus está lá, mas Deus não está revelando mais nada. Deus entregou a promessa, mas não tem mais o brilho de Deus. Aquela promessa não tem a alegria do Senhor. Eu conheço muitos, talvez os irmãos também conheçam, pessoas que Deus prosperou, né? Pessoas que Deus levantou, homens de Deus que eram profetas na terra e que o Senhor fez o ministério crescer muito. E a gente olha, a gente mesmo aqui olha e fala assim: não tem mais o brilho do Espírito Santo que tinha no começo. Mas o que eu vim falar com vocês nesta noite é a respeito do processo. Glória a Deus. Há um tempo, e aí eu não vou descorrer mais Gênesis 37, porque o Senhor é lindo, né? Sabia que eu ia ter pouco tempo. Mas eu quero fazer uma observação no final. O irmão contou a história muito detalhada. Mas se atente por um detalhe, queridos, que se aquele copeiro tivesse se lembrado de José, se José tivesse dado um jeitinho de ajudar Deus, tivesse escrito uma carta para ele, tivesse mandado um mensageiro, ele já tinha feito amizade no cárcere, todo mundo gostava dele. Se ele tivesse dado um jeitinho de sair da prisão no tempo que não era o de Deus, José ia ser ajudante do cozinheiro. Concorda comigo? Ele não ia nem conhecer a Faraó. E muitas vezes no meio
processo, com o ardor da promessa em nosso coração, fazemos isso, querido. Atropelamos as coisas e nada que é prematuro terá o sabor do que é esperado o tempo. Uma fruta, uma banana. Come uma banana ali do projeto, que foi amadurecida na força, e come uma banana no interiorzinho aí plantada no quintal. É doce, a que foi tirada no tempo certo. Não tem o mesmo sabor. Sara não entendeu esse processo. O Senhor fez uma promessa que era dela, que vinha a descendência de Abraão. Mas o tempo passou. E Sara deu uma ajudinha, a gente sabe a história, não é? Fez Agar ir para a cama do seu esposo, conceber a Ismael. E quando Agar já estava abusando da sua posição ali, Sara mesma, aquela que ofereceu a sua serva, foi até ele reclamar: manda embora essa serva com seu filho, porque ela tem me abusado. E muitas vezes a gente tem feito isso, querido. O Senhor prometeu que ia dar um casamento, e a jovem, sem tempo de querer esperar, destrói uma outra família para constituir a família dela. Não foi isso que o Senhor prometeu, não. O Senhor promete um emprego e você se vende, se corrompendo, mentindo para conseguir essa porta de emprego. Não foi isso que Deus prometeu, não. Sara voltou em Abraão reivindicando: está me abusando. E muitas vezes a gente fez isso para o Senhor, a gente dá o nosso jeitinho, pega a banana ainda verde, pega ainda aquele sonho prematuro. Um bebê, queridos, se nasce fora do tempo, tem dificuldade de sobreviver. Não é assim? Se nós fazemos com que as promessas do Senhor, sem o relacionamento do processo, sem a fé, sem a paciência. Abra comigo um salmo muito conhecido, o Salmo 40, verso 1, diz o seguinte: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu, e quando clamei, me socorreu. A minha versão está diferente, mas a ideia é a mesma, queridos. Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Valorize o processo. Valorize o deserto onde o Senhor tem se revelado a você. Valorize o tempo de aprendizado. Valorize a dor que te leva a orar. Valorize o choro que te leva a quebrantar. Valorize a madrugada que você não consegue dormir, porque é nela que você ora. Valorize o tempo da prova. Valorize o processo do tempo. O Senhor se revela é na caminhada. Todos nós temos promessas, mas a forma pela qual nós herdaremos a promessa não está relacionada apenas com a fé, mas com a paciência que você vai ter de esperar o tempo. José tinha 17 anos quando o Senhor lhe deu o sonho. O processo era totalmente contrário do que o Senhor prometeu. Mas eu creio que ardia no coração de José uma promessa. Eu creio que ardia no coração de José aquele sonho que o Senhor falou. Porque se não ardesse, queridos, ele talvez teria se entregado à corrupção, ao pecado, à mulher de Potifar, a tantas outras tentações que ele teve no caminho. Mas ele sabia que o Senhor tinha prometido algo grande e que para aquilo se cumprir ele não poderia se corromper. José teve paciência.
Se ele tivesse apressado as coisas, o máximo que ele chegaria era ajudante do copeiro. Mas ele soube esperar. Ele soube esperar. A espera é o processo que nos ajuda a amadurecer. A gente confunde confiar com ajudar a Deus. A gente confunde, queridos. E na nossa pequenez, na nossa ansiedade, a gente é agoniado. E essa geração que vai vir está ficando mais agoniada ainda, não é? Porque hoje em dia o macarrão a gente faz instantâneo, 3 minutos, o miojo está pronto. Põe no micro-ondas, o negócio roda, já esquentou. Manda uma mensagem aqui e daqui um segundo já falou com o outro lá. Você acha que isso é por acaso? Satanás tem forjado o nosso caráter para não ter paciência. Não temos mais paciência para nada. Não temos paciência para esperar nada. Não temos paciência para nada porque a vida tem nos feito correr demais. Porque as coisas parecem ser rápidas demais. Porque eu daqui consigo falar com lá longe. Porque daqui eu consigo ver o mundo todo através de um celular na minha mão. Porque eu consigo fazer comida rápido. Antes tinha poleia, né? Tinha que cortar a lenha, botar no fogão, esperar virar brasa. Aí botava comida. Agora não. Você põe lá no micro-ondas, os negócios dão uma girada, sai quente. E a gente quer que as promessas do Senhor sejam da mesma forma. Mas nas coisas simples a gente entende que não tem o mesmo sabor. Ou vai me dizer que a galinha caipira feita num fogão a lenha tem o mesmo gosto de uma esquentada no micro-ondas? Tem, queridos? Tem não. Não tem não. Se você crê, e eu sei que você crê, porque você está aqui agarrado nessa promessa que o Senhor um dia te fez. Eu quero te dizer nesta noite que assim como o Senhor tem falado ao meu coração, o Senhor tem nos pedido paciência. O Senhor tem nos pedido paciência. Não precisa fazer nada não. Aqui a gente não tem esse hábito, né? Mas os irmãos podem imaginar, você pode imaginar até mesmo num ônibus normal, mas vamos supor que a gente passasse um ônibus coletivo para levar para o trabalho. A pessoa que está esperando um ônibus, paradinha lá na parada de ônibus, sabe? Quem passa e não sabe que ela está esperando um ônibus, vai dizer que ela está fazendo nada, não vai? Mas ela está esperando. Se ela fosse muito mais cedo, ela ia ter que esperar demais, não é? E se ela for muito mais tarde, ela perde o ônibus, não é? E é assim que o Senhor faz. A gente fica incomodado quando o Senhor fala, não faz nada não. Não fica? A gente quer fazer alguma coisa. Eu sou agoniada, né? Ficar parada é... Mas o Senhor tem me ensinado. E o Senhor falou fortemente ao meu coração quando eu preparava uma palavra para os irmãos. Que Ele requer de nós paciência. Obrigado, Senhor. Paciência que a promessa vai se cumprir. Paciência, José. Eu vou te tirar daí. Paciência, Sara, não chama H não. Paciência. Paciência. Ela anda junto com a fé. Porque eu não posso dizer que tenho fé em Deus se eu não confiar que Ele vai cumprir. E se eu confio que Ele vai cumprir, eu vou ter paciência para esperar. Amém. O tempo é pequeno. Mas eu quero dizer para vocês que por mais angustiante que você esteja, você pode falar assim, ó irmã, é porque você não sabe o que eu estou passando, não dá para ter paciência não.
Eu quero o meu milagre hoje. Você quer a vontade permissiva do Senhor? Ou você quer a boa, a perfeita e a agradável? Porque se você, irmãos, insistir da tua maneira, o Senhor permite. Ele permitiu Agar conceber. Ele podia não permitir ela engravidar, não podia? Mas ele permitiu. E as consequências do ato de Sara estão aí até hoje. Lá está em guerra, né? Se você insistir muito, o Senhor faz do seu jeito, de qualquer jeito. Ele te dá um casamento de qualquer jeito. Mas se você tiver paciência, Ele vai te dar aquilo que Ele te prometeu. Se você tiver paciência, vai ter sabor essa promessa. Aleluia. Que possamos, então, todas as vezes que a angústia bater no nosso coração, lembrar de José. Lembrar do Salmo 40 e falar: Senhor, está doendo, está difícil, mas eu vou esperar com paciência no Senhor. Amém, queridos? Eu creio que o que o Senhor tinha para falar para a tua igreja, Ele já falou. Ele mostrou para vocês, através do irmão, que o processo de José não foi fácil, não foi rápido. José tinha 17 anos, irmãos, e com 30 anos foi que ele virou governador. Acaso um menino de 17 anos teria a sabedoria de um homem de 30? Acaso se o Senhor te der aquilo que você tem pedido, será que você tem sabedoria, maturidade espiritual para receber? Porque se o Senhor não te entregou, é porque Ele está amadurecendo o teu coração, forjando o teu caráter. É Deus, aleluia. Para que você não receba a promessa sem a presença de Deus. Glória a Deus, Glória a Deus. Há tanta coisa para falar. O coração chega a arde, né? Quando a gente fala das coisas de Deus. Mas eu creio que as coisas do Senhor também é com ordem e decência. E que devemos vigiar, né? Ao ir embora. Então que o Senhor possa, que o Espírito Santo possa continuar aquilo que eu iniciei. Que o Espírito Santo possa, durante toda esta noite, trazer a memória de tudo que te prometeu. E te trazer a calma e a paciência, e a fé e a perseverança, para que você não perca nenhuma das promessas que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Fico muito feliz de meus irmãos mais uma vez. É de coração, irmãos. Não é um personagem, não. Eu de fato amo os irmãos desta igreja. E eu oro pelas promessas que o Senhor tem neste lugar. Amém? Muito obrigada. Boa noite.